No caminho para o divórcio, eu inesperadamente despertei uma habilidade. Minha esposa distante e abstêmia olhou para mim com desdém. Mas dentro dela havia uma voz diferente. Eu não quero me divorciar. E se eu disser que não estou me sentindo bem agora, isso funciona? Marido, não me deixe, marido. Como uma garota com pele clara, pernas longas e bonita como eu. Se alguém te pegar, não vai devolver. Até que mais tarde ela soube da água da festa. Em seu coração, começou a dizer coisas desagradáveis de propósito. Estou indo. Marido, hoje. Acordei dormindo nas nuvens. Eu com certeza vou estar melhor amanhã. Os dois consideram que foi um casamento relâmpago. No início, combinamos que, após o casamento, iríamos cultivar melhor nossos sentimentos. Mas nós dois estamos muito ocupados com o trabalho. E além disso, o temperamento de Zohuohan realmente é um pouco difícil. Mais do que dizer que somos um casal, talvez sejamos mais como colegas de quarto. No entanto, esse contraste hoje despertou em mim um forte interesse por Zohuohan. Claro que o mais importante é a atuação interna dela agora. Mas não sou só eu que estou sentindo algo. Só agora percebo que parece haver algum mal-entendido entre nós. Observando a estranha atmosfera dentro do carro. Nosso divórcio vai te afetar. Ao ouvir minhas palavras, Zohuohan pareceu não ter reação e fez um ó. Não deve ter um grande impacto. Mas entre as pessoas do nosso círculo, existe um entendimento tácito. Não há divórcio, apenas viuvez. Sou eu quem está afundando. Se meu marido se divorciar de mim, eu vou ao crematório me queimar. Não é algo que eu gostaria de ouvir. Olhei inseguro pelo retrovisor. No entanto, dentro do carro, só havia Zohuohan olhando para fora com uma expressão pálida. Tudo parece ser apenas uma ilusão minha. Enquanto eu pensava em me divorciar em breve, e então voltar para casa e descansar bem, uma voz melancólica soou novamente em minha mente. Eu sou tão miserável. Daqui a pouco, veja qual é o telefone do crematório. Por mais dinheiro que eu ganhe, não serei mais feliz. A única maneira de um viúvo é chorar sentado em uma mansão vazia. Olhei hesitante novamente para Zohuohan no banco do passageiro. É 4. Então, eu posso ouvir ela? Eu tinha certeza de que os pequenos lábios dela não se moveram nem um pouco. Zohuohan parecia ter sentido algo. De repente, ela virou a cabeça e encontrou meu olhar. E então estendeu aquela mão bonita e clara. A mão dela cobriu sua própria testa. Hoje, parece que meu corpo não está muito bem. A questão do divórcio pode ser discutida. Zohuohan, você é muito corajosa. Finalmente consegui dizer isso. Marido, prometo. Vamos voltar e não nos divorciar. Um viúvo pode navegar na internet. Neste momento, só acho um pouco barulhento. E agora estou certo de que esse é o coração de Zohuohan. Então hesitei um pouco e voltei. Então, vamos voltar hoje. Ao ouvir minhas palavras, os olhos dela brilharam visivelmente. Mas ainda assim, ela balançou a cabeça de maneira contida, com um rosto delicado. Acho que é muito necessário para mim esclarecer isso. O que exatamente está acontecendo? Vendo o Departamento de Assuntos Civis se distanciando cada vez mais, Zohuohan relaxou. Ela estava feliz, cantando uma musiquinha para si mesma durante todo o caminho. Foi então que percebi que talvez fosse um pouco. Nem mesmo entendo os meus próprios custos. Não é a professora fria e distante? Essa pequena tagarela repetidora. Essa bandeira torcida. Quem é essa garotinha que também gosta de cantarolar? Depois de chegar em casa, os dois, como de costume, entraram na casa um após o outro. Zohuohan fingiu não estar se sentindo bem e foi primeiro para o quarto. Mas, ao ouvir sua música habitual, apressei-me a pesquisar algo na internet. Ah, certo, eu preciso tirar isso. Também não sei que tipo de coisas meu marido gosta. Como posso me vestir naturalmente para me apresentar a ele? Ao ver o cartório de registro civil ficando cada vez mais distante, Zohuohan meu marido gosta de garotas tão frias. Então você gosta de gelo, mas não pode gostar de mim? Que adorável, muito adorável. E então continuei a agradar meu marido. Hehe. Ao ouvir essas palavras, fiquei um pouco atordoado. Afinal, quem disse que eu gosto de garotas de gelo? Isso é pura obsessão. Restaurante romântico. Afinal, a imagem que eu tenho de Zohuohan sempre foi de uma professora fria e distante. Ela exala aquele tipo de aura distante e abstêmia. Completamente deslumbrante. Uma que só sabe ser manhosa. Pensando nisso, eu suspirei. O principal é saber se este casamento ainda vai acabar ou não. Eu sou do tipo que não enrola. Antes do divórcio, eu ainda preciso conversar com Zohuohan. De repente, um som de batida veio do trabalho. Enquanto eu estava pensando, ouvi uma batida na porta. Recuperei meu foco e me sentei na cama. Zohuohan abriu a porta e ficou parada na entrada, com um olhar atordoado. Ela deve ter acabado de tomar banho. Ela estava vestindo um pijama de seda preto. Os olhos em forma de pêssego que antes estavam ligeiramente elevados agora estão levemente abaixados. Na verdade, revelam um aspecto um tanto lamentável. Tenho algo a tratar. Tenho traços de beleza que parecem artificiais. Mulher. É inevitável que eu pense no rosto. Meu corpo ainda está um pouco mal. Então, você pode me ajudar a dar uma olhada?
Dito isso, ela começou a se aproximar de mim, mas a pessoa ainda não estava muito perto. O rosto pálido e bonito dela já estava completamente vermelho. Espero que meu marido não me rejeite. Eu realmente vou chorar. Eu realmente passei a noite toda me preparando psicologicamente. Vamos dar uma olhada. Se não der certo, eu te levo para ver. Mantenha calma. Mas no momento seguinte, fui puxado pela mão delicada dela que pressionou meu ombro. Não, obrigado. Eu sei o que está acontecendo. Marido, não me olhe assim. Meu coração está acelerado como um cervo prestes a colidir. Estou muito nervosa. Ele é muito bonito. Hehe. Pode ser porque os pensamentos na minha cabeça estão muito confusos. Também pode ser porque ela estava muito nervosa. Em seguida, ouviu-a soltar sem pensar. Marido, meu peito está apertado. Você pode me ajudar a massagear? Percebi que algo estava errado. Na próxima fração de segundo, o quarto ficou extremamente silencioso. Eu até ouvi o coração dela parar de bater. No entanto, dentro dela, havia apenas gritos de ah. Zhou estava chorando por dentro neste momento. Só queria me punir com 2 doses por minha imprudência. Como eu acabei dizendo o que estava pensando. Ela claramente não queria dizer isso. No entanto, na próxima segunda, ela de repente segurou minha mão e colocou a mão em seu próprio peito, mordiscando suavemente seus lábios rosados. É só perguntar se é sobre o peito. Você só precisa me ajudar a massagear. A voz dela estava ficando cada vez mais baixa, mas os gritos dentro dela estavam aumentando. Quanto mais ousada a pessoa é, quanto mais produtiva é a porca. Corajosamente, derrubei meu marido. Você consegue, Zhou. Ao ouvir isso, fui pressionado contra o peito dela. Minha mão automaticamente tocou. Mas eu garanto que isso é uma reação instintiva. Não diga isso, não diga isso. Você ainda está dizendo isso? Não, por favor, não diga isso de novo. De fato, é um pouco macio. Se isso for um teste da organização, então não sou alguém que resiste a isso. Então só posso dizer que não sou capaz de passar no teste. Eu me lembro de perguntar se podia evitar isso. Eu me lembro de ter perguntado se era possível. Fiquei um pouco envergonhado e quis me levantar, principalmente porque a posição dos dois era bastante ambígua. Mas Zhou estava a caminho de S. Era natural que não pudesse desistir. Ao ver que eu queria me levantar, ela, em um reflexo, estendeu a mão e me segurou. No entanto, talvez ela não tenha controlado a força. No momento seguinte, nós dois caímos na cama. Zhou certamente sentiu algo. Meu marido parece ter músculos abdominais. Eu já tinha visto acidentalmente antes. Agora, se eu aproveitar a oportunidade para tocar nos músculos abdominais, não seria demais, certo? Meus olhos, que estavam vazios, agora estão atentos. Fiquei ruborizado com as palavras lascivas que ela proferia. Então, você levanta primeiro. Eu também fiquei um pouco curioso. De fato, Zhou só se atrevia a ser selvagem em seu coração. Ao me ver falar, ela rapidamente se levantou confusa e repetia desculpe sem parar. Neste momento, não havia mais nada do passado. Aquela atitude fria e distante. Ao vê-la assim, só consegui estender a mão. No final, não sei como, acabei chegando perto dela. No entanto, a pessoa que originalmente ia se levantar, ficou completamente rígida quando toquei sua cintura. E no momento seguinte, caiu de volta sobre mim, em preocupação. Aliviado. É realmente difícil para mim duvidar que você não fez isso intencionalmente. A voz carregava uma emoção. Zhou rapidamente afastou minhas 2 mãos. Com a voz tremendo, ela disse: não é isso. Minha cintura não pode ser tocada assim. Sua voz foi ficando cada vez mais baixa. É que é um pouco sensível. De repente, me lembrei que após isso tivemos um período em que nos dávamos muito bem. No entanto, houve um momento de refeição. Estendi a mão e toquei a cintura dela. Como resultado, ela ficou subitamente rígida. O sorriso no rosto dela imediatamente se desfez. Naquele momento, eu pensei que meus atos eram inadequados. Depois, houve algumas vezes em que toquei acidentalmente a cintura dela. A reação dela sempre foi de um rosto rígido que mudava lentamente. Lentamente, comecei a duvidar. Na verdade, será que ela não gosta muito do meu toque? Agora parece que foi um mal-entendido. Ao me ver, ela rapidamente se levantou. Organizei meus pensamentos e disse a ela: vamos conversar. 2 minutos e meio depois, os dois estavam sentados frente a frente no sofá. Zhou ajeitou o vestido de noite que estava usando. O rubor no rosto dela ainda não havia desaparecido. Neste momento, ela estava com uma expressão fria, esperando que eu falasse. No entanto, por dentro, ela estava fazendo críticas ferozes. Sobre o que conversar? Além de amor. Eu não quero falar sobre nada com meu marido. Da última vez, ele queria conversar comigo sobre o divórcio. Agora, claro que não estou aqui para namorar com ela. Embora olhando para minha esposa desse jeito adorável. Mas isso não é o mais importante agora. A atitude estranha dela esta noite. Não importa como eu veja, parece que ela está seduzindo. Se for assim, nosso mal-entendido não seria algo simples a mais. Eu disse que queria me divorciar e você concordou. É porque você também sabe que nosso
Casamento está com problemas e é. Zhou-Ruo-Han ainda parece fria por fora. Na verdade, não acho que haja problema entre nós. Nosso relacionamento sempre foi conforme combinamos. Na verdade, eu também não estou muito certo. Qual é o motivo do seu desejo de divórcio? Mas eu sempre respeitei suas escolhas. Depois de dizer isso, ela ainda estendeu a mão delicadamente e ajustou os óculos no rosto. Marido, por que você quer se divorciar? Uá, uá, uá. Será que ele está com alguma raposa do lado de fora? É o corpo que é melhor que o meu, mais bonito que o meu? É mais intelectual e fria do que eu? Embora eu esteja apenas fingindo. Mas já estou fingindo muito bem. Afinal, qual é a rapariga sedutora que roubou meu marido? Ao ouvir aquela série de sons, senti como se minha têmpora estivesse sendo puxada. A mesma sensação. Quem entende? A esposa que parece distante fala pouco, mas por trás é uma tagarela. Isso conta como casar e levar dois? Neste momento, minha cabeça já está zumbindo de tanto barulho. E disse uma frase. Você primeiro. Você primeiro. Calhe a boca. Depois de dizer, percebi que parecia um pouco estranho. Olhando para a pessoa. Neste momento, Zhou-Ruo-Han disse em voz baixa, com os lábios apertados. Eu também não falei nada. No entanto, no momento seguinte, minha mente começou a tagarelar sem parar. Meu marido é tão feroz. Mas quando ele fica feroz, também é muito bonito. Eu até quero me ajoelhar e chamá-lo de mestre. Zhou-Ruo-Han, você é tão pervertida. Mas se o marido não for, também não tem problema, certo? Fiquei chocado. A professora de matemática sempre cordial teve um dia. Não era assim antes? O coração de Zhou-Ruo-Han está muito ansioso agora. Ela está pensando se foi muito apressada esta noite. Revelou algo? Se não, por que o marido dela está agindo assim esta noite? Mas como não ficar apressada? Se não apressar, já vão acabar se divorciando. Vendo isso, ele finalmente falou e interrompeu seus pensamentos confusos. Eu só quero conversar sobre os nossos problemas. Antes, combinamos sempre. Se depois de alguns anos juntos, entre nós, ainda não soubessemos, ou outras coisas, se tivermos pessoas que gostamos, então nos divorciamos. Você sempre teve alguém em seu coração. Isso é algo que eu não posso aceitar. Ao mencionar aquele senpai, a máscara fria de Zhou-Ruo-Han parece ter se quebrado instantaneamente. O rubor que já havia desaparecido começou a tomar conta dela novamente, aos poucos, a partir do pescoço. Vendo sua reação tão intensa, isso me fez esquecer tudo o que eu ia dizer a seguir. No coração, a faísca da esperança acabou de acender, mas parece que foi instantaneamente apagada. Esse tipo de reação é difícil de convencer pessoas da mesma equipe. Então respirei fundo e desviei o olhar. Se você tem alguém em seu coração, é humano. Não deve estar sempre atado a mim, amarrado. Outros homens. Ao ouvir isso, o rosto de Zhou-Ruo-Han, que já estava vermelho, ficou paralisado por um momento. No começo, ela pensou que eu soubesse seu pequeno segredo. Por isso, achou que estava assim, um pouco anormal e por isso queria o divórcio. Por que agora parece que algo está errado? Marido, como você ainda não consegue aceitar o que está em meu coração? O sênior que estava escondido é você. Caso contrário, eu deveria ter dito diretamente. Estou tão envergonhada. Será que agora é a oportunidade de me declarar? Se soubesse, teria vestido um pijama mais sexy. Agora eu estou completamente rendida. Que tipo de sênior sou eu? Como? Pelo que ela disse, aquele sênior sou eu. Zhou-Ruo-Han sempre estudou em uma universidade no exterior. Então os dois definitivamente não estavam na mesma faculdade. Deve ser no ensino fundamental ou no ensino médio. Mas An deveria ser muito bonito quando era criança. Não tenho nenhuma lembrança dele. Então vi que Zhou-Ruo-Han já tinha se levantado. Quando você mencionou o divórcio, eu não fiquei sem reação. É que teve um problema de tamanho médio em uma experiência da escola. Quanto àquele veterano, já faz parte do passado. Hoje eu realmente não estou me sentindo muito bem. Acho que podemos conversar sobre isso mais tarde. O que você acha? O que ela disse estava claro e organizado. Havia até uma sensação de frieza. Mas algumas pessoas são frias por fora e choronas por dentro. Às vezes, eu só acho essas coisas das garotas inexplicáveis. Na verdade, elas têm muitos fardos. E eu também preciso de tempo agora, para organizar um pouco essa nossa relação confusa. Pelo menos agora sei que Zhou-Ruo-Han, o veterano de quem ela gosta, deve ser eu. Acenei com a cabeça. Então eu assenti levemente. 3 dias está bom? Amanhã eu vou viajar a trabalho por um dia. Zhou-Ruo-Han fez um som afirmativo. Então, através das lentes, ela olhou para mim e disse em voz baixa. Então eu vou voltar para descansar. Boa noite. No próximo momento, meu coração estava gritando enquanto eu caminhava lentamente de volta para o quarto. Eu me apoiei, com os olhos vazios. As coisas que aconteceram o dia todo me chamaram. Uma voz que parecia minha própria. É realmente doce. Nesse momento, Zhou-Ruo-Han estava rolando loucamente na cama. Ela sentiu seu corpo todo ardendo. O grande boneco que ela abraçava cobria sua boca, controlando seu desejo de gritar.
O plano que originalmente seria audacioso teve um imprevisto, mas ela claramente sentiu a reação do marido. E se ele sabia que ela secretamente gostava dele por muitos anos? Pensando nisso, ela não pôde evitar e cobriu o rosto envergonhada. Mas logo Zhou sentiu que algo estava errado. Ela se levantou abruptamente. Nos belos olhos dela apareceu uma hesitação e confusão. Não é possível. Se meu marido soubesse que o senpai que eu gosto é ele, ele não diria que se importa que eu tenha alguém no coração e que quero me divorciar. Ela não pôde evitar de franzir a testa. E como ele soube disso? Quando conheci meu marido pela primeira vez no terceiro ano do ensino fundamental. Naquele momento, eu já estava atraída por ele, estudando no ensino médio. Mas naquele momento, Zhou. Mas naquele tempo era o aniversário de casamento. Desde pequena, ela. Enquanto seus colegas estavam no primeiro ano do ensino fundamental, ela já tinha pulado para o terceiro. Mas crianças assim ainda são facilmente intimidáveis. Naquele tempo, quando ela foi cercada por alguns alunos depois da escola, Kai Xiaokun, que estava passando, simplesmente entrou na situação. Ele parecia bastante ameaçador naquela época. No final, aqueles alunos. Vários alunos estavam passando pelo beco. No beco, alguns meninos gritaram: "A mão, o que aconteceu com a rede?" Kai Xiao virou a cabeça e respondeu: "Vocês estão enviando? Eu acho que encontrei uma criança." E foi a partir daquele dia. Zhou se lembrou desse garoto chamado Kai Xiaokun. Mas é óbvio que ele não tem lembrança dela. Eu sou tão insignificante assim? Pensando nisso, Zhou ficou irritada. Pensando nisso, Zhou se sentiu um pouco desanimada. Então ela pegou o celular e começou a mandar mensagens para a amiga. "Não era você quem disse que soube que ele gostava? Ele é o tipo que é distante e fala pouco? Eu já estou fingindo isso há 2 anos. Como ele ainda não gosta de mim?" Depois de ver a mensagem, a amiga respondeu rapidamente: "Eu acho que a sua personalidade original é mais fácil de eu gostar. Eu já disse que essa informação pode não ser confiável. Então vocês realmente se divorciaram?" Zhou pisca os olhos. Os longos cílios também piscaram um pouco. "Não. Eu disse que não me sentia bem, então não consegui sair. E então, eu realmente não sei o que aconteceu com a minha cabeça. De repente, fui até ele. E veja, ainda estou conversando com você. Podes imaginar que eu falhei." Do outro lado do celular, Kamenjun olha para a mensagem com uma expressão de choque. Então ela respondeu com um comentário: "Ou ele não é capaz, ou você não é sexy o suficiente. Caso contrário, não seria possível falhar. Isso é caro, Menjun." Mas é a Zhou, com um rosto pequeno e corpo esbelto. Pequeno rosto e corpo. Mas basta ela sorrir. Aqueles garotos da faculdade não podiam esperar para correr atrás dela. No entanto, a notícia de que Kai Xiaokun gostava de meninas distantes veio do seu ex-namorado, Song Ziki. Em teoria, isso não estaria errado. Zhou está deitada na cama, um pouco desapontada. E hoje ele também perguntou se eu já gostava de um veterano há muito tempo. Ele não quer que sua esposa tenha sentimentos por outra pessoa. "Então, você quer se divorciar de mim? Mas onde está a outra pessoa?" Sempre foi ele. Kyun ficou surpresa por um momento e falou friamente: "O que você quer dizer?" Kishian ficou surpresa e começou a reclamar. Conjunto de materiais de escritório 65. Na caixa, você não pode escrever um capítulo 865. No entanto, Zhou disse sem pensar: "Isso é impossível. Eu tenho um compromisso com ele. Depois de 3 dias, quando ele voltar da viagem de negócios, nós conversaremos. Eu já fiz isso, então não vou fingir mais." A voz dela estava baixa e um pouco triste. "Se ele realmente não gosta do meu jeito original, eu também não posso fingir a vida inteira." No entanto, ainda imersa na alegria, eu não sabia das preocupações dela. Depois que enviei os arranjos de trabalho, voltei para o quarto para descansar. A empresa é uma editora de quadrinhos. Trabalhei bastante no estúdio. E é por isso, para mim, os funcionários não tinham diferença de gênero. Acabou que eu tinha um trabalho agendado nesse período. A apresentação da mãe de Tom chegou a Zhou. As pessoas se conheceram por 3 meses e então se casaram apressadamente. Depois do casamento, eu também queria reservar um tempo para me dar bem com Zhou. Mas depois percebi que ela estava distante. Depois da atitude dela, eu também desanimei. Como eu tinha que viajar a trabalho no dia seguinte, acordei mais cedo. O inesperado foi que Zhou também acordou cedo. Eu só vi ela saindo da cozinha com um sanduíche e leite. Ao ouvir o barulho, ela virou a cabeça para mim e acenou levemente. Até mesmo o canto dos lábios dela subiu levemente, quase imperceptivelmente. "Bom dia. Eu fiz o café da manhã. Quer comer junto?" Ela me cumprimentou de forma suave. A voz dela não era muito diferente do habitual. "Marido, você está tão bonito de camisa preta." Eu fiquei derretida. "Que maravilhoso! Se você colocasse óculos de metal, isso não seria definitivamente um vilão intelectualizado?" "Estou acabado." "Marido, por que você está me olhando assim sem dizer nada?" Estou prestes a me apaixonar novamente. Ao ver isso, não consegui conter um sorriso. Em seguida, fingi me acalmar e acenei para ela. "Bom dia."
Você trabalhou duro. Como eu suspeitava, ela começou a gritar mentalmente. Era até um pouco inapropriado para crianças. Embora eu já estivesse preparado por dentro. Mas ao ouvir os pensamentos dela, não pude deixar de ficar surpreso. Não imaginei que a garota aparentemente séria tinha uma mente tão aberta. O que ela disse antes em seus pensamentos? Eu acho que talvez não estivesse falando bobagens. Antes de sair, eu olhei para Zhou-Ruohan. Hesitei por um momento, mas acabou que falei o adeus. No entanto, por dentro, alguém estava chorando e relutando em deixar o marido. Nesse momento, ela estava sentindo com uma expressão séria. Boa viagem. No entanto, no final, Zhou Jiao ainda ficou. Rápido, rápido, rápido. Apresse-se e me chame para ajudar. Marido, não me faça ter que implorar, por favor. Eu estava pensando que poderia simplesmente arrancar. Mas ao ouvir o que estava pensando, sua mão parou um pouco. Desculpe. Você poderia me ajudar com isso? Eu não vou entrar. Zhou sentiu que sua voz parecia muito baixa ao dizer isso. Então, de forma artificial, eu disse, deixei-me ajudá-lo com isso. Percebi que, na verdade, suas habilidades de atuação não eram boas. Como eu não tinha notado isso antes? Aqueles lindos olhos de pêssego estavam alegres. E a alegria era tão evidente. Na verdade, a gravata não estava torta. Ela só queria encontrar uma desculpa para ficar perto de mim. O marido dela está em viagem, então ainda há algum abraço amoroso. Eu só posso encontrar uma desculpa para mim mesmo. Não importa. Os maridos delas não têm a mesma percentagem que eu. Hehehe. Não posso ver meu marido por 2 ou 3 dias. Que pena que há aqui. As duas estão tão perto uma da outra. Eu, naturalmente, ouvi o que ela estava sentindo. Mas agora um abraço parece inadequado. Afinal, ontem havíamos combinado que iríamos nos divorciar. Neste momento, não pensei que também sentiria o cheiro familiar de flores e frutas. Também lembrei que a envolvi por uma noite inteira em sonhos ontem à noite. E aquele corpo esguio, com a palavra marido soando doce. Meu rosto velho, sem querer, começou a ficar vermelho. Eu rapidamente limpei a garganta suavemente. Finalmente, pousou sobre minha gravata. No final, só saiu relutantemente. Tudo correu bem. Eu sorri e me virei para sair. Mas ao ouvir o trenzinho em seu coração, ele finalmente parou um pouco. Espere eu voltar. Como era de se esperar, o som de mimimi no coração de Zhou parou. Neste momento, tudo se transformou em beijos do marido. Todos os beijos. Muito adorável. Mas não é difícil para ela lidar com isso? Uma vez pensei que viajar a trabalho era muito complicado. Desta vez, a viagem a trabalho foi com meu amigo Song Ziki. Esses anos, começamos de um pequeno estúdio até agora. Tornou-se uma empresa de tamanho considerável. Há muitos autores de quadrinhos assinando. Eu também publiquei algumas obras originais de quadrinhos. No entanto, não tive muito desenvolvimento na adaptação de quadrinhos. Quando chegamos ao aeroporto e nos encontramos, Song Ziki me olhou, parecendo um pouco confuso, já que eu parecia estar de bom humor. Não é isso, amigo. Você vai se divorciar e está tão feliz? E, além disso, não é que você não conseguiu se divorciar? Você está bem informado. Como você sabe que eu não consegui me divorciar? Song Ziki sorriu um pouco. Não posso dizer que ainda tenho contato com Kim Min-jun, certo? Afinal, os dois já terminaram há centenas de anos, mas ainda têm dados de contato. Se eu contar isso, vão me fazer rir até morrer. O ponto é que Song Ziki também não se atreve a dizer. Antes, quando eu estava conversando com Kim Min-jun, acabei revelando, sem querer, as preferências da minha amiga. Ao perceber isso, ele rapidamente mudou de assunto. Não é. Sua esposa é uma beleza tão excepcional. Se você realmente se separar, os outros não ficariam tão felizes? Enquanto falava, ele continuava a testar cautelosamente. Não é por causa da minha ex-namorada? Você está perguntando sobre a atitude de Kai Xiaokun? E Song Zé realmente acha que Zhou é muito boa. Ela se encaixa perfeitamente no gosto do irmão Kun. Como chegamos ao ponto de querer o divórcio? Ao ouvir suas palavras, eu de repente sorri. Você realmente se importa com a minha esposa, não é? Eu pensei um pouco depois. Eu quero me divorciar da minha esposa. Não foi porque você me disse uma vez que ela tinha um veterano em seu coração antes. Algo que durou muitos anos. Song Zé não esperava que eu perguntasse isso de repente. Assim, ele engoliu em seco. Fui eu quem disse. A informação deve estar correta. Isso foi o que Kamen Jun disse. Depois de hesitar um pouco, ele ainda explicou baixinho. Irmão Kun, não fique bravo, ok? Eu também não sabia que essa informação era tão pouco confiável. Foi só então que eu de repente me lembrei. Ontem, o Ruohan disse em seu coração que gosta de pessoas distantes e intelectuais. Então eram os dois tagarelas que estavam passando recados no meio. Mas eu realmente não gosto disso. Neste momento, olho perigosamente para a minha frente. Sinto que o mal-entendido da Zhou Ruohan está relacionado com... Ele não consegue se desvincular de Kim Min-jun. Na verdade, isso nem diz muito, né? Eu não estou apenas falando sobre o seu encontro anterior. Você teve uma boa impressão da sua cunhada, não teve? Song Ziki falava cada vez com mais convicção.
Eu só pensei que, já que a Kamen Jun veio perguntar, com certeza sua cunhada também tem interesse em você. Vou contar para sua cunhada que você gosta. Do tipo dela. Isso não é uma ajuda? A ajuda foi ótima. Da próxima vez, é melhor não fazer. Eu sabia. Quando encontrei a Zohuohan pela primeira vez, ela ainda não estava tão fria. Apesar de falar pouco, ela ainda sorri bastante. Mas depois que ela se casou, ela sempre parecia que estava com um ar de não me perturbe. A aparência que impede a entrada de pessoas. Além do mal-entendido anterior sobre o toque na cintura. Eu realmente pensei que a Zohuohan estava desconfortável comigo. Então, o problema apareceu aqui. Eu respirei fundo. O irmão dela é um estrategista. Que coisa! Meu bom amigo é o quê? Mas pelo menos sei sobre aquilo da minha esposa. De onde veio essa informação errada? Só posso dizer que tanto Songs quanto Kamen Jun tiveram sua parcela de culpa. Essa viagem não foi muito tranquila. A viagem de negócios que deveria voltar em 1 ou 2 dias acabou se arrastando por quase uma semana. A conversa marcada com Zohuohan também está sendo adiada. Porém, houve algumas diferenças nesse período. Antes, quando eu viajava a negócios, Zohuohan quase nunca perguntava nada. Mas desta vez, por conta de um compromisso não cumprido. Então eu liguei para avisar a outra parte. Zohuohan foi compreensiva e não disse nada. Apenas me desejou boa noite. E, ocasionalmente, compartilhava algo que aconteceu na escola. Presumo que ela também não faça isso com frequência. Depois, ela até comentou: se sou um trabalhador, espero que eu não esteja atrapalhando seu trabalho com essas mensagens. Eu não vou mais bater. Olhe para esta frase. Eu consigo imaginar, basicamente, ela chorando por dentro. Não vai. Muito interessante. Apenas respondeu uma coisa limitada. Parece frio. Na verdade, as coisas que ela compartilha depois são muito mais. Ela até compartilha as belas paisagens que vê pelo caminho. Ou um gatinho que encontra na estrada. Claramente, estava em uma viagem de negócios por uma semana. Mas me fez sentir que nós dois nos encontramos todos os dias. Desta vez, embora tenha demorado muito tempo, demorou bastante. E o contrato é bem claro. Mas algumas coisas nos negócios não podem ser apressadas. Então, quando voltei, tudo estava bem. No avião, eu estava pensando: e se eu aparecesse de repente na frente da Zohuohan? Qual seria a reação dela? Ela deve estar em aula agora. Pensando nisso, não pude esperar e fui correndo para a escola. Zohuohan é a professora mais jovem de física da universidade. Embora jovem, mas ela sempre ficou no laboratório antes. E ela está na casa dos 20 anos. Já publicou vários artigos em periódicos renomados. Ela definitivamente tem capacidade. Quando cheguei, a vi lá, com uma expressão fria no laboratório. 4 estudantes de idades parecidas estão na frente. Estudantes que parecem mais ou menos com ela. Vou dizer uma última vez. Se puder, faça. Se vocês realmente acham que não consigo guiá-los, então peçam para trocar de orientador. A voz de Zohuohan é muito apropriada. É a primeira vez que ouço um gelo tão claro. Embora ela parecesse um pouco mais cordial antes, seu tom tinha uma diferença muito clara. Neste momento, estou olhando para ela através do vidro. De repente, sinto que eu também posso. Na verdade, eu realmente gosto de pessoas distantes e arrogantes. Por exemplo, neste momento, vestindo um jaleco branco. A impressionante presença de Zohuohan. Não sei como, mas meu coração começou a acelerar. Até algumas ideias na minha cabeça. E aquela frase: irmã, pise em mim. Qin Xuan, na sala de aula, sabe que não se mexe. Mas o homem parado no corredor realmente é um pouco chamativo. Então ele não pôde evitar e olhou mais uma vez. Mas na verdade, só estão eles no laboratório. Seu desvio de atenção realmente é muito óbvio aos olhos de Zohuohan. Qin Xuan, o que você está olhando? Tem dados de experimento que você precisa lá fora? Enquanto falava, ela virou a cabeça e olhou. Então eu vi o que chamam de contraste definitivo. Ela que estava com a expressão gelada. A distante professora que carrega o peso do mundo. Ao ver ele, seu olhar exibiu um breve momento de confusão. Embora não tenha dito nada. Mas por dentro já é como se estivesse começando um show de ano novo. É o meu amor que voltou. Meu amor vem me buscar do trabalho? Será que eu fui muito brava agora? Mimimi. Meu amor não vai gostar. Eu não sou brava. Eu sou bem carinhosa. Culpo esse maldito experimento. E esses alunos desobedientes. Sem contar o encontro da manhã antes da viagem a trabalho. Eu não vejo meu amor há pelo menos 168 horas. Ou seja, 10.080 minutos. E 604.800 segundos sem ver meu amor. Fiquei meio atordoada com ela me chamando de amor de forma tão doce. Mas não consegui evitar um sorriso nos lábios. Droga. Fui fisgada. Ao ver isso, acenei com a cabeça para a professora Zou, para sinalizar que ela podia continuar ocupada. Porém, a professora Zou não queria mais reclamar agora. Mas ainda não podia ser muito óbvio. Virei a cabeça para olhar os 4 alunos à minha frente. Embora meu rostinho ainda estivesse tenso e sério, mas a atmosfera já tinha mudado de forma bem clara. Hoje, o problema que destaquei foi cometido. Vocês não precisam mais
E não devemos mais desperdiçar o tempo um do outro. Depois de falar, ela acenou. Lavou suas mãos. O tom de voz. Então, todos olharam para a janela ao mesmo tempo. Eles acabaram de ver. O professor olhou para o homem do lado de fora e toda a sua aura mudou. No entanto, não fiquei envergonhada ao ser observada por eles. Na verdade, apenas acenei sorrindo. Ao ver isso, Zhou-Ruohan se aliviou. Todos precisam ficar para continuar os experimentos. Então, eu vou embora primeiro. Me despedi da minha arrogância. Nesse momento, ele se levantou e perguntou: Professor, o que está lá fora é o seu marido. Zhou-Ruohan estava me observando de canto. Meu coração estava cheio de emoções. Começou a soar. Ele veio me buscar mais uma vez, não é? Ao ouvir as palavras de Liu Xuan, ela acenou timidamente. Começou a ver cores no céu. Mas, no fundo, meu coração já começou a dançar com cores vibrantes. Não é muito bonito? Meu amor é bonito. Assim que saiu, chamou a atenção de todos. Mas eu não me cansei de olhar. Realmente queria me esconder. Faz tanto tempo que vejo meu amor, todos os dias olho as estrelas e penso nele. Mas ainda há diferenças. As estrelas estão no céu. Meu amor está no meu coração, he. Eu só ouvi ela falando isso no fundo do meu coração. E então, saiu com uma expressão calma. Ao se aproximar de mim, ainda estava com um sorriso bem neutro. Desculpe pela espera. Eu não sabia que você viria hoje. A pessoa à minha frente e aquele barulho. Na verdade, é muito desconectante. Eu respirei fundo. Então, naturalmente estendi a mão para ajudar a arrumar seus cabelos bagunçados. Vim te buscar do trabalho para irmos jantar juntos. Sinto muito por não ter cumprido a promessa. O que eu disse que levaria 3 dias, na verdade atrasou mais de uma semana. Quando minha mão se ergueu para tocar seu rosto, Zhou-Ruohan sentiu que seu coração estava prestes a parar. Dentro, tudo naturalmente para. Aqueles sentimentos adoráveis dentro de mim também pararam. Até mesmo o coração dela já começou. Perdeu o ritmo que deveria ter. Originalmente, alguém só acabou de se aproximar. E pode controlar todo o seu coração. Acabou. É só você. Eu acho que me apaixonei por ele de novo. Já gostei dele 998 vezes. Agora 999 vezes. Então, quando ele vai começar a gostar de mim? Desta vez, meus sentimentos são diferentes dos anteriores. Até consigo ouvir um tipo de tristeza neles. Talvez eu devesse realmente entender ela. Por exemplo, seus próprios gostos. Mas claramente, o laboratório é um bom lugar para se entender mutuamente. Os dois saem juntos. Embora pareçam calmos. Mas é só aparência. Na verdade, parece que assisti a um monólogo cômico. Ela realmente sabe falar. E fala aquele tipo de conversa picante. Eu ouvi ela pensando sobre o que fazer esta noite. Não ter sua própria essência. De fato, consegui dar uma olhada em seu perfil. As características da professora Zhou são muito bonitas. Mas ela sempre tem uma expressão distante no rosto. Neste momento, ela ainda está usando óculos. Ao caminhar na rua, sua aura é realmente impressionante. Seus lábios se esforçam para não deixar escapar um sorriso. Isso realmente a deixou um pouco mais feminina. Combinado com sua alegria interior, ela quase poderia soltar fogos de artifício para comemorar. Neste momento, ela experimenta um grande alívio. Tem alguma coisa para comer? Ela realmente estava pensando há muito tempo em dar carne suculenta para o marido. Ao ouvir a pergunta, ela apenas olhou para o lado e me acenou levemente com a cabeça. O que você gostaria de comer? Zhou, o que está acontecendo com você? Qual é a diferença entre isso e ser casual? Amor, eu realmente não sou casual. Responder sua atitude distante não significa que você seja orgulhosa. Posso reformular o que disse agora? Eu gostaria de me dar um tapa. Churrasco, churrasco, churrasco. Não sei se o meu desejo tem valor. Se você não tiver vontade de comer nada, podemos comer churrasco esta noite. Está tudo bem. As pequenas mudanças na voz da professora Zhou. Algumas são evidentes, mas ela ainda mantém a expressão séria. Como esperado, ela tem uma conexão especial. Na verdade, também tem algo a ver com o professor. Queria dar um beijo no marido. Fiquei de bom humor depois de comprar. O clima de Almen é duplo. Já que ela insiste em sua atitude distante. Então eu decidi ser proativa. Então eu decidi me destacar. O que os alunos fizeram agora há pouco? A pessoa que estava cantando mentalmente parou. E então ouvimos sua voz um tanto rígida. É apenas um experimento. Eu ensinei tudo passo a passo. Só faltou trazer resultados para elas. Como resultado, elas duvidaram de uma das minhas etapas e mudaram por conta própria. O que acabou causando um erro nos dados finais. Na verdade, é normal ter dúvidas. Mas elas acreditam firmemente que estão certas. Mesmo se mostrando relutantes em verificar o que eu disse. Ao mencionar suas questões profissionais, Zhou-Ruohan. O tom de Zhou-Ruohan é sempre sério. Suas sobrancelhas também se franzem um pouco. O principal é que isso não é a primeira vez. As vezes anteriores já provaram que elas estavam erradas. As anteriores estavam erradas. Mas até agora eles ainda insistem em suas opiniões. Eles nem sequer estão dispostos a seguir minhas orientações.
Então, na verdade, Zhou Ruohan está um pouco irritada. Esse tipo de aluno é um verdadeiro tormento mútuo. Além disso, meu marido me viu. Ele pode achar que sou muito severa? Na verdade, eu não sou nada disso. Eu sou muito gentil. Interesses acadêmicos. Interesses em estudos nacionais. Mas não é isso que os acadêmicos fazem? Então, ao ver a frustração de Zhou Ruohan, eu a observei se esforçando. Você pode perguntar aos meus pais para se juntarem. Eles têm muito a ensinar. Isso não é muito sem graça? Mas a vida dela já é bastante sem graça. Além dos experimentos, só há os projetos. Finalmente, tudo se tornou público. No final, tudo se tornou público. Ao pensar nisso, as emoções de Zhou Ruohan ficaram um pouco depressivas. Ela é humana. Ele não gosta de comer. Eu pedi que você perguntasse aos meus pais, não porque o assunto é chato, mas sim porque eu não sou dessa área. Não consigo dar muitos conselhos, mas meus pais devem conseguir. Se você estiver tímido, eu posso perguntar por você. Ao ouvir minha explicação, os olhos de Zhou Ruohan brilharam. Ela viu o perigo de uma pessoa. O que antes era sombrio instantaneamente se iluminou. Suas emoções estavam, na verdade, diante dela mesma. Sempre foram muito diretas, certo? Apenas eu, no passado, não parecia muito disposto a gastar tempo para entender. Por isso, os mal-entendidos entre nós foram se aprofundando. A churrascaria que os dois escolheram fica em um shopping perto da escola. A churrascaria é do tipo com pequenos compartimentos. E ainda tem cortinas para fazer a cobertura. Embora pequeno, é considerado um espaço privado. Durante o churrasco, o atendente perguntou se precisava de serviço. Zhou Ruohan respondeu sem pensar. Não, obrigada. Eu quero fazer churrasco para o meu amor. Da última vez que fui comer churrasco com alguns professores, todos estavam assando. O que os outros têm, meu amor também quer ver. O raciocínio dela parece ser um pouco diferente dos outros. Mas logo percebi que estava pensando demais. Porque Zhou Ruohan definitivamente não sabe assar. Ao ver a mão pálida dela tocar, a grelha fez um som ao tocar. Eu rapidamente estendi a mão para segurar a dela. Fazendo uma conta rápida, isso não é segurar as mãos? Se meu amor estiver disposto a me beijar, eu posso. Deixa pra lá. Eu não posso. Realmente dói muito. Neste momento, eu estava franzindo a testa olhando para a mão dela. Mas, ao ouvir o mimimi dela, fiquei um pouco resignado. Beijar agora é impossível. Dói muito? Ou comprar um afeto? Ou o que você mais? Ou, claro, jardim de chá. Neste momento, Zhou Ruohan olhava para mim com ternura nos olhos. Já esqueci que deveria continuar fazendo distante. Até a voz começou a gaguejar. Eu estou bem. Na verdade, não dói muito. Depois de falar, ela cuidadosamente retirou sua mão. Não é que eu não quisesse ter contato com o marido. Apenas sendo encarada por ele assim. Ela sentiu que suas mãos estavam um pouco fracas. Embora ela ousasse pensar isso em sua cabeça. Mas, no fundo, ela é realmente muito sensível. No final, eu pedi o atendimento para o creme para queimaduras. Zhou Ruohan trouxe por conta própria, sem cerimônias. Quando não queria ajuda, era uma linha. No entanto, o atendente repetiu a pergunta sobre ajudar. Entretanto, havia limites para ajuda. Ela não se atreveu a dizer nada. Ela pensou em cozinhar sozinha, mas eu acenei com a mão. Então, peguei a grelha ao meu lado. Comecei a grelhar a carne com habilidade. Nesse momento, os olhos de Zhou Ruohan estavam arregalados. Apenas olhe enquanto eu coloco a carne assada em meu prato. Foi meu marido quem fez isso. Não quero comer. Eu vim para aproveitar. Eu trabalhei em uma loja de carnes durante a faculdade. Fazia isso por um tempo. Naquela época, o dinheiro. Ao ouvir isso, Zhou Ruohan perguntou sem pensar. Foi eles que te fizeram? Foi antes quando o professor Lin e outros estavam mudando de área e fazendo academia? Em sua memória, o marido estava nas redes sociais, vendo algumas coisas muito deprimentes. Então ela viu comentários de amigos. Não voltar para casa é um erro. Mais tarde, em conversas com amigos, Zhou Ruohan descobriu que era algo na casa dele. Eles não concordaram que ele estudasse finanças na universidade. Então ele ficou sem dinheiro para alimentação e mesada. Por outro lado, eu fiquei um pouco surpresa. O prazo foi bem curto, na verdade, porque a irmã mais velha não se importou em me dar dinheiro. Por isso, não são muitas as pessoas que sabem disso. Eu sei. Então ela deve saber, certo? Zhou Ruohan está um pouco nervosa. Ela é realmente despreocupada. Por isso ela respondeu de forma tão natural. Ela queria dizer que ouviu de Song Ziki, mas ao encontrar meu olhar, ela hesitou um pouco. Eu já segui suas redes sociais antes, mas eu não consegui entender muito bem na época. Eu a vi finalmente mencionando o passado. Não é uma ótima oportunidade para a gente conversar? Então, com um tom muito gentil, eu segui a conversa. Quantos anos você tinha naquela época? Não era na época do ensino médio? O rosto de Zhou Ruohan ficou um pouco vermelho. Ela pareceu que acabou de se queimar. A situação estava se desenvolvendo. Ela já tinha limpo, não é? Já tinha esclarecido. Talvez não seja a mão,
mas sim ela mesma. Essa pessoa, ela sempre foi inteligente desde pequena. Ela pensa nos problemas e encontra respostas. Ela resolve questões rapidamente. Ela é decidida quando aborda questões. Mas apenas em relação ao amor, ela hesita. Ela não quer agir de forma distante. Ela quer que o marido conheça seu eu verdadeiro. Ao ouvir seu medo, eu me senti apressado em impressioná-la. Na verdade, ainda estou muito surpreso. A garota diante de mim parece realmente gostar de mim. Mas eu já não sou só uma vez. Quando, afinal, nos conhecemos? Quando você estava no primeiro ano, eu já tinha saído do país. Naquela época, eu estava fora há 3 anos. Embora eu soubesse que minha cunhada era muito competente. Mas ainda assim, quero me desculpar por incomodar. Mas já é uma frase. Muito competente. Mais competente do que eu imaginava. Deve ter sido algo que lhe deu mais coragem. Decidiu de uma vez só falar. Na verdade, nos encontramos antes de eu sair do país. Naquele momento, você achou que eu era um estudante primário perdido. Me levaram para a delegacia. Ao mencionar isso, também se sentiu um pouco envergonhada. Mas ainda assim, não consegui evitar de explicar. Na verdade, naquela época eu ainda não tinha começado a crescer. Embora eu saiba que talvez eu não me lembre mais. Mas a professora Zohuohan parecia um pouco desapontada ao me ver assim. Mas logo ela deu uma olhada rápida. Porque precisava fazer alguns ajustes. Naquele semestre, o departamento do ensino médio e o 9º ano estavam temporariamente dentro do departamento do ensino médio. Eu ainda me lembro desse assunto. Olhando para a professora Zohuohan, que exalava um ar de garota poderosa. Eu não apareço no terceiro. Eu me sentiria como uma estudante do ensino fundamental. Quão forte pequena fortuna. Então, quão pequena ela deve ter sido. Parecendo saber o que a curiosidade nos meus olhos significava. Então, a professora Zohuohan explicou com o rosto vermelho. Naquela época, eu estava pulando um ano. E além disso, estava começando a me desenvolver. Ao ouvir suas palavras, eu tive que conter o riso. Então você também deve ter sido uma estudante muito fofa. Eu costumava sonhar em ter uma irmã adorável. Se eu tivesse tomado a iniciativa de te levar à delegacia naquela época, com certeza você era muito fofa. Caso contrário, eu não teria me importado. Ao ouvir minhas palavras, a professora Zohuohan parecia um pouco distraída. Hoje, a atitude dele mudou 180 graus. Isso deixou seu coração imensamente feliz. No entanto, o que me faz pensar é que ela deveria repetir as falas. Na verdade, deveria reviver na mente dela os contratos. As falas dela à noite deveriam ser repetidas inúmeras vezes na mente dela. No entanto, no próximo momento, foram gritados por sua esposa. Não quero ser sua irmã. Muito bom. Muito direto. Na verdade, fui apenas uma metáfora. Imagine comprar várias irmãs. Mas ao ver o rosto da pessoa inteira ficar vermelho, mas a pessoa inteira está se divertindo, percebi que isso também era bom. De repente, senti que assim estava tudo bem. Ela parecia finalmente não conseguir controlar seu coração. Então, continuou se esforçando. O que é aquele senpai do ideal platônico? No entanto, naquele momento, estava envergonhada pelas palavras que não pensou. Talvez porque ela achasse que iria se divorciar de mim. Pode ser porque ela acha que vai se divorciar de mim. Às vezes, não consigo segurar a sensação de desistir. Agora, ela parecia não conseguir se controlar. Eu disse diretamente o que estava pensando. Foi bom dizer isso. Mas, na hora, eu me senti envergonhada. Ainda bem que meu marido não continuou questionando essa frase. Ao pensar nisso, ela acabou rindo descontroladamente. Hehehe. Meu marido é tão gentil. Ao ouvir seu coração, eu fiz o possível para não rir. Com medo de que, ao vê-la, eu quisesse rir pela diferença. Meu coração estava cheio de emoções. Na verdade, esse ideal platônico é um pouco como uma lição. Mas isso não conta. Se for contar, meu ideal platônico é só isso. Na verdade, é isso. Zohuohan não estava disposta a se dar uma chance de recuar. Eu fui para o exterior quando era bem jovem. O meu curso exigia que eu não me distraísse. Então, o que eu te disse antes de me casar era verdade. A minha experiência amorosa e meu relatório médico são. O carinho de Zohuohan por mim não é totalmente unilateral. No início, ele me salvou. Eu fiz questão de lembrar do jeito dele em meu coração. Durante aquele semestre do ensino médio. Na verdade, já entendi muito. Ele tem boas notas. Ele é uma pessoa extrovertida. Ele joga com um grupo de meninos. Sempre há várias pessoas quando ele joga. Embora tenha ouvido que ele é gentil com as garotas. Mas nunca ouvi rumores sobre ele estar com alguém. Eu também tentei passar por ele ou ficar perto. Mas Kai Xiaokun parece ter esquecido completamente quem eu sou. Ele nem me notou. As redes sociais eu consegui descobrir secretamente. Mas com precaução, eu fiz o pedido de amizade. Não foi apenas uma pergunta de quem é ela. Essa foi a primeira vez que eu fiz algo assim. Naquele momento, eu estava com muito medo e me sentindo culpada. Embora eu não soubesse exatamente do que tinha medo. Demorei um bom tempo para dizer uma frase. Sou sua colega do mesmo colégio. Infelizmente, aquela mensagem caiu no vazio. Ele nunca mais respondeu. Min.
Eu sempre tive sua conta nas redes sociais. Eu sempre tive um super livro de contas para fazer. A professora Zohuohan me lançou um olhar, com medo de ver descontentamento ou desprezo em meu rosto. No entanto, eu só consigo me desligar. É uma empregada. Eu nunca poderia imaginar que nos conheceríamos tão cedo. Eu realmente gostava de mostrar antes. Eu costumava compartilhar sobre mim mesma. Eu compartilhava minhas coisas. Aquela conta tinha muitas pessoas. Antes, havia muitos júniores e júniores, especialmente os estudantes. Portanto, geralmente, eu olhei para a professora Zohuohan, que estava cautelosa diante de mim. É realmente estranho. É claramente o mesmo rosto. Antes, quando estávamos em um grupo, eu não ousava olhar novamente. Nota, é coreano e não pode ser traduzido. Mas, neste momento, aqueles olhos de pêssego estavam um pouco nervosos. E, após me encarar, se desviaram rapidamente. Será que não é uma regra? Porque é comparativamente mais gente todo dia. Portanto, geralmente eu não respondo a nada. Não vem dinheiro. Ouvi Zohu soltar um suspiro aliviado. Desde que meu amor não ache que sou estranha, está tudo bem. No entanto, ao ouvir seus pensamentos mais profundos, um sorriso voltou ao meu rosto. Na verdade, agora, eu já consigo aceitar muito bem quem sou. A sensação de desconexão da minha esposa. Essa sensação é bem nova. Eu mencionei o divórcio antes. Não foi bom para entender. Mas agora é realmente um mal-entendido. Você está disposta a tentar novamente comigo? De repente, eu voltei, olhando seriamente para Zohu à minha frente. Estamos casados há 2 anos. O que tínhamos combinado sobre como nos relacionar? Mas por causa do meu trabalho, parece que eu sempre te ignorei. Sinto muito. Se você estiver disposta, podemos tentar de novo. Na verdade, eu tinha uma boa impressão de Zohu desde o início. Apenas não conseguimos conversar direito antes. Além de Zohu, as mulheres que conheci ao longo dos anos. Eu sinto que minha sorte está. Tenhenhenhe. Certamente posso continuar assim. Poder encontrar novamente a garota que gosto. Antes, foi apenas porque a aparência da Zohuohan atendia ao meu gosto estético. Então eu comecei a ter uma certa simpatia por ela. Agora que ouvi sua voz interior, meu interesse aumentou ainda mais. Quem não gostaria de uma garota bonita e adorável com tanto contraste? Não é surpreendente. Neste momento, Zohuohan já estava começando a gritar ah. Estava muito barulhento e intenso, mas eu consegui sentir sua felicidade. A garota à minha frente provavelmente gostava muito de si mesma, mas mesmo assim, ela ainda estava se divertindo. Rica, fazendosa e despretensiosa. Vamos tentar. Vamos começar como um casal comum saindo juntos. Se você acha que está rápido, então vamos começar como amigos. Não rápido, não rápido. Vamos entrar no carro primeiro e comprar os ingressos depois. Eu não acho que está rápido. Mimimi. É essa a sensação de que as flores florescem na escuridão? Estou prestes a namorar com meu marido. Parece que algo está errado. Mas não importa. Estou tão feliz. Estou ouvindo a sua voz alegre. Depois, olho para seu rosto que finge ser reservado. Então não consegui evitar e acrescentei mais uma coisa. Na verdade, pedir para que Menjo investigar meus gostos está um pouco errado. O motivo de eu estar tão sério é apenas porque rejeitei o pedido de alguém. Na verdade, eu não gosto de garotas distantes e inteligentes. No entanto, ao ouvir isso, os olhos da professora Zohuohan se arregalaram. O amor sabia até dos pequenos segredos do campo. Até mesmo a persona distante que ela manteve por anos parece ter funcionado contra ela. No instante seguinte, a voz dela tremia um pouco. Então, que tipo você gosta? Ao vê-la assim, sorri um pouco. Antes, eu realmente não tinha certeza. Antes, na verdade, não era claro. Antes era incerto. Mas recentemente, parece que comecei a sentir algo. Não, você deve voltar a ser você mesma. Afinal, nós somos quem somos. Afinal, a felicidade. O amor sabe tudo. Ele sabe que estou só fingindo. Ele sabe de tudo. Na verdade, o palhaço sou eu. Mas meu marido é tão inteligente. Hehehe. O carro a caminho de casa está muito silencioso. Mas também não é tão silencioso. De qualquer forma, meu sorriso não saiu do meu rosto. Estar com a professora Zohuohan realmente ajuda a aliviar a fadiga. Estou ansioso para vê-la voltar ao seu verdadeiro eu. O jeito que ela tem diante de mim. Até chegarmos em casa. Quando os dois estavam prestes a ir para seus quartos, a professora Zou de repente me chamou. Então, explicou de maneira séria e em voz baixa. Na verdade, eu não estou apenas fingindo. Eu sou assim na frente dos alunos. Eu pensei que você gostasse desse tipo de garota. Mas eu posso ser um pouco agitada com pessoas próximas. Eu tenho medo de que você não goste. Depois de falar, ela mordeu suavemente seus lábios rosados, olhando para mim com um pouco de nervosismo. No entanto, eu já via Lozened minha gravata naquele momento. E os dois no topo da roupa. Você não vai saber se não tentar. Ao ouvir isso, Zohuohan inclinou ligeiramente a cabeça. Ela olhou para o sorriso no meu rosto por um momento. Em seguida, ela também começou a rir.
Parecia que ela estava aliviada. Tudo bem. Então eu vou tentar. Apenas o impulso de agir é tão forte. Na manhã seguinte, ao acordar, eu só vi o que estava deixado na mesa. O café da manhã e um bilhete adesivo. Hoje eu tenho aula. Vou para a escola primeiro. Se o café da manhã esfriar, esquente antes de comer. A frase seguinte deveria ter sido adicionada depois. É claro que se pode ver a pausa na escrita ali, mas ela ainda assim escreveu a frase. Bom dia, o aluno Shelkian. O bilhete estava escrito com seu próprio nome. Sinto que, se depender da personalidade de Zhou Ruohan, quem sabe ela queria escrever público. Mas mesmo assim ela comeu o café da manhã com gosto. Após a reunião matinal, voltei para o escritório. Assim que empurrei a porta, vi a mulher esperando no escritório. A mulher até que era bonita. É uma pena que a maquiagem seja um pouco grossa. Quando me viu, ela se levantou lentamente. Chamou por Jianhe. Zhou Ruohan geralmente usa maquiagem leve. Assim fica mais confortável de olhar. Fiquei um pouco surpreso por me lembrar de Zhou Ruohan de repente. Talvez seja porque tenho pensado nela mais ultimamente. Sam olhou para mim, mas seu olhar só permaneceu em si mesma por um momento. Então ela foi até a mesa e sentou-se. Sua atitude fria fazia com que sua expressão não fosse muito boa. Quando nos conhecemos, nós dois ainda éramos estudantes. Naquela época, ouvi que eu tinha algum estúdio de quadrinhos. Ela pensou que eu era um golpista. Até que eu fui à escola para falar com ela sobre o contrato. Na primeira vez que me viu, ela ficou um pouco balançada. As pessoas podem não gostar de mim. Nem falar daquela época em que eu vinha com frequência. As meninas ao redor perguntavam se eu era o seu pretendente. Isso deixou o ego da Sam muito satisfeito. Mas após a assinatura do contrato, ela sabe. Na verdade, eu não a procurava apenas todo dia. Na verdade, vinha todos os dias para me encontrar. Muitos autores eu conheci um por um. Mas ela pensou que, desde que tivesse resultados, tudo estaria bem. A posição dela comigo é diferente. E quem sabe ainda poderia surgir alguma faísca. No fim, o estúdio realmente começou a funcionar. Agora se tornou uma empresa de porte médio. Mas ela nunca pensou que eu me casaria de repente. Neste momento, Sami se sentou de frente para mim a meu pedido. Ao recordar o passado, os olhos dela estavam um pouco vermelhos. Kai Xiaokun, o que você quis dizer ao mandar o Xiao Liu falar isso comigo ontem? Você sabe que eu me importo com você. Se você me ligar e vier me ver, eu renovarei o contrato. Eu só ouvi dizer que você não tem intenção de renovar. O Xiao Liu disse que você é um autor veterano. Caso contrário, acho que ele não teria falado de você para mim. Eu não aceitei aquelas palavras ambíguas dela. E, claro, também sei o que a Sam pensa. Eu sou o chefe. E além disso, agora tenho uma esposa. Senhorita Sam, cooperação é algo que deve ser consensual. Uma vez que você não tem a intenção de renovar o contrato, qual é o sentido de você estar aqui hoje? Ao ouvir isso, a voz da Sam estava cheia de descrença. Eu estive ao seu lado desde que comecei no seu estúdio. Você não acha que é muito insensível? Eu a olhei com uma expressão sem palavras. Como se o que disse realmente tivesse acontecido. Algo que a feriu de alguma forma. Eu paguei cada centavo do pagamento inicial. Também gastamos bastante com a promoção do seu mangá. O dinheiro que investimos na promoção é o que fez sucesso. Nós estamos apenas agindo conforme o contrato. Na época, para pagar as taxas de vocês. Eu peguei bastante dinheiro emprestado da minha irmã. Na verdade, depois de assinar o contrato, há muitas coisas que preciso fazer. Normalmente é raro ver a Sami. Ela às vezes vem ao estúdio para sentar um pouco. Sempre que isso acontece, eu acho que ela veio cobrar o pagamento. Neste momento, eu olhei para Sam, que estava com uma expressão envergonhada, e fiquei um pouco resignado. Pense bem sobre essa questão da colaboração. O que eu estou dizendo é verdade. Afinal, a empresa está interessada em adaptações de quadrinhos. Certamente, eles priorizarão seus próprios autores. No entanto, a Sami também não sabe o que pensar. Então, ela de repente se levantou. Em seguida, ela caminhou rapidamente até a minha frente. Instintivamente, eu levantei a cabeça e apoiei os pés. Imediatamente, a cadeira se afastou dela. Então, vi que o corpo dela, que estava prestes a se sentar na minha perna, acabou caindo no chão porque eu me movi muito rápido. Nesse momento, Xiao Liu disse suavemente. Ao abrir a porta, fez um pouco de barulho. Parece que a dona da casa chegou. A professora Zhou Ruohan só ouviu um grito de garota atrás dela, com uma expressão de pânico no rosto. Um enorme restaurante. Na verdade, ela não planejava vir junto. Ela seguiu o processo normal e se registrou na recepção. No entanto, coincidentemente, o Xiao Liu estava passando. O Xiao Liu já tinha visto a professora Shu Roshan, embora tenha sido apenas um encontro de uma vez. Mas a beleza da dona do lugar é inesquecível após apenas uma vez, sem falar na presença dela. Então, o Xiao Liu hesitou e chamou. Dona do lugar. Ao ouvir alguém a chamando de dona do lugar, o canto dos lábios da Shu Roshan mal conseguia se conter. Neste momento, seu coração estava pulando de alegria. Ela realmente adora ouvir esse tipo de chamado de dona do lugar. Realmente combina com ela. Afinal, o dono deste lugar é seu próprio marido.
Mas na superfície, ela apenas esboçou um sorriso contido e acenou com a cabeça. Na verdade, dizer que ela é distante e inteligente não é uma fachada. Pelo menos na frente de estranhos, ela mantém essa aparência. Confirmou que havia identificado a pessoa errada, Xiao Liu. Imediatamente a levou entusiasticamente para dentro, sabendo que havia alguém no meu escritório. Zhou Ruohan ainda achava que entrar assim poderia ser inconveniente, mas Xiao Liu sabia muito bem o que Sam pensava sobre o seu próprio chefe. Então bateu na porta e a abriu. Pensou que, de certa forma, havia salvado o chefe. E, no final, acabou encontrando isso. Eu acho um pouco engraçado. Mas ainda assim, eu a puxei pela mão e segurei. Eu não tenho muita experiência em lidar com garotas, especialmente em relacionamentos românticos. Eu tenho medo de ir muito rápido e ser abrupto com você. Então, se você tiver algo a dizer, pode falar diretamente. Nós não combinamos de nos dar bem? O que eu disse, ela apenas respondeu com ó. De qualquer forma, eu sinto que ela não prestou atenção, mas a pequena mão segurada por mim não estava hesitante. Neste momento, ela silenciosamente estava em minha palma. Eu não sei o que ela quer fazer, mas ainda assim, eu relaxei. E então senti aquela mãozinha suave. Lentamente, ela foi se esgueirando entre meus dedos. No final, virou um estado de dedos entrelaçados. Neste momento, ela balançou feliz. E então, inclinou a cabeça para me olhar. O rubor em seu rostinho rosado não desapareceu. Eu a olhei e não consegui conter um sorriso. Então eu ouvi ela dizer que ela poderia simplesmente vir. Então eu vou falar. Eu assenti sem me preparar. Pode falar. Eu estou ouvindo. Porém, Zhou Ruohan me olhou com determinação. No momento seguinte, ela veio. Mãe, vamos avisar eles mais cedo. Avisar mais cedo. Eu olhei para Zhou Ruohan à minha frente, um pouco atordoado. Embora eu tenha te pedido para falar diretamente, mas essas coisas não precisam ser tão diretas, certo? Você já começou falando sobre fazer filhos? Embora eu estivesse um pouco sem saber o que dizer naquele momento, eu, no entanto, não me sentia incomodado. Cheguei até a pensar que talvez eu não devesse aplicar o que aprendi nos negócios, na forma como eles se relacionam. Afinal, comparando a honestidade de Zhou Ruohan, parece que eu não estou fazendo o suficiente. Ao ouvir minhas palavras, Zhou Ruohan hesitou um pouco. Foi muito direto? Você se esqueceu que amanhã temos que voltar para a casa dos meus pais para jantar. Eles estão casados há 2 anos. Embora o relacionamento não seja grande coisa, eles têm que ir juntos para casa jantar todo mês. Eu me lembro. Amanhã eu vou te buscar em casa. Você não tem aula à tarde, certo? A voz de Zhou Ruohan se tornou. E logo ela fez um esforço para conter as palavras. Ah, então você se lembra do meu horário de aulas. Eu estarei em casa te esperando à tarde. Mas eu estou te avisando com antecedência. Amanhã meus pais provavelmente também vão mencionar sobre ter filhos. Meu marido se lembra do meu horário de aulas. Arredondando, isso é quase o essencial. Fechando o assunto, eu sou parte disso. Se você me tem no coração, isso significa que gosta de mim. Já avisei meu marido sobre meus pais incentivando a ter filhos. Tudo é culpa de eu não estar irritada. Antes eu podia dizer que estava muito ocupada. Mas sempre é essa desculpa. Provavelmente meus pais não vão acreditar tão facilmente desta vez. Preocupada. Só agora percebo que meus pais estão incentivando a ter filhos há muito tempo. Mas eu nunca passei por isso antes. Então só pode significar que isso sempre foi Zhou Ruohan me protegendo. Justo na hora, a sopa chegou. Como é sopa de panela de barro. Quando chegou, ainda estava fumegando. Através dessa fumaça que subia suavemente, olhando novamente para o rosto pálido da garota. Às vezes, eu acho que uma garota tão ingênua, embora goste de lamentar-se suavemente em meu coração. Mas, por outro lado, ela se obstina inesperadamente. Por exemplo, gostar de si mesma em segredo. Um dia, se vestindo como gostaria. E também, ajudando-me a aguentar as diversas pressões dos móveis. Na verdade, talvez haja muitas coisas após o casamento. Se algum dia seus pais falarem sobre filhos, você os chama para conversar comigo. Ou simplesmente diga que eu não quero por enquanto, tudo bem. O calor intenso também pode ser bom, na verdade. Meus pais não são pessoas irracionais. Eles provavelmente acham que já estamos casados há 2 anos. E dizem isso com a boca. Mas o que ela realmente pensa é muito evidente em seus olhos. Este é o motivo razoável que levei muito tempo para encontrar. Na verdade, não importa ter filhos ou não. O que eu realmente quero é simplesmente ter carinho com meu marido. Agora, a minha ação hesitou um pouco. Eu estava inicialmente com um sentimento de culpa e melancolia. Neste momento, surpreendentemente, isso melhorou. Eu olhei para cima e vi Zhou Ruohan me encarando. Seus olhos ainda mostravam uma admiração que ela não conseguiu esconder. Pode ser que ela pensasse que eu de repente. Ou talvez ela estivesse pensando que eu de repente. A moça. Logo, seu rosto ficou um pouco vermelho. E logo seu olhar começou a vagar. Você disse antes que morava sozinha enquanto estudava no exterior. Era um quarto só para você. Você valoriza o espaço pessoal? Mais ou menos.
Naquela época, eu também. Minha mãe também ficou comigo por um tempo. Depois eu me acostumei a ficar sozinha em um quarto. Meu marido de repente me perguntou o que isso significava. Meu marido de repente me perguntou. Ai, isso foi muito. Na verdade, eu valorizo bastante o espaço pessoal. Mas não é uma coisa simples. Dizer isso ao meu marido pode ter uma chance de me convidar para morar em seu quarto. Agora já está escuro. Não é demais sonhar um pouco, certo? Esta noite, meu marido está realmente carinhoso. Esta noite, meu marido está realmente carinhoso. Eu já me atrevo a pensar em coisas tão ousadas. Eu estou com vontade de rir novamente. Principalmente porque o tom dos sentimentos dela é muito divertido. Um professor tão respeitável. Como ele dirige na mente todos os dias. Então, você não quer se mudar e viver comigo? Não sonhe mais. Eu realmente estou te convidando para morar comigo. Neste momento, sua voz animada de antes parou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram ainda mais. Ela olhou para mim. Em seguida, eu acrescentei mais uma coisa. Claro, eu estou apenas perguntando a sua opinião. Se você não quiser, então tudo bem. Eu acho que já estamos casados. Além disso, você realmente parece querer entrar no meu quarto. Zhou não hesitou em dizer a palavra mudar. Depois de falar, ela estendeu a mão e cobriu a boca um pouco envergonhada. Ela explicou gaguejando. Nós já estamos casados há 2 anos. E precisamos nos desenvolver bem. Joias de prata. Faz sentido morarmos juntos, não é? Depois de dizer isso, ela rapidamente levantou a cabeça e olhou para mim. Ao encontrar meu olhar sorridente, ficou um pouco envergonhada. Então, apressadamente baixou a cabeça. Eu gosto muito de observar esses pequenos gestos dela, como os gatinhos que eu criei antes, quando eles cuidadosamente testam os limites dos humanos. Os gatinhos são assim. Eu fiquei um pouco incomodado com os gritos de excitação que ela estava fazendo mentalmente. Então, rapidamente falei: Isso é bom. Fique tranquila. Antes que nosso relacionamento chegue a esse ponto, eu não farei nada com você. No entanto, os gritos pararam. O que você quer dizer? Por que você não fará nada comigo? É porque eu não sou bonita. É porque eu não sou sexy o suficiente. Eu não tenho medo de que meu marido faça algo comigo. O que eu temo é que você não faça nada comigo. Primeiro, mudeze para dentro. Eu pensarei em uma solução depois. Ao ver isso, rapidamente empurrei o prato de comida na direção dela, para não ouvir mais comentários ousados. Come logo! Depois o mingau de mariscos vai esfriar e ficar com cheiro. A mudança de quarto a gente vê amanhã. Vamos falar quando voltarmos da casa dos meus pais. Ah, posso voltar e mudar agora mesmo. Esta noite já posso me instalar. Sem tradução, pois não tem contexto claro. Mas, superficialmente, Zhou apenas assentiu com modéstia. Tudo bem. Eu te ouço. Tenho bastante tempo disponível. Neste momento, meu sorriso é impossível de conter. Como minha esposa é tão divertida. Isso faz a gente querer provocá-la. Quero ver que reação divertida ela vai dar. Depois de comer o mingau, vamos caminhar devagar de volta para casa. O tempo ainda não está tarde. Na estrada, ainda podemos ver carros passando. Eu percebi que na verdade não preciso ouvir seu coração. Desde que a gente converse normalmente, podemos conversar de forma natural e alegre. Depois de chegarmos em casa, os dois subiram as escadas um atrás do outro, quando estavam parados na porta um do outro. Embora Zhou dissesse boa noite com a boca, no fundo, ela estava murmurando para si mesma. Será que meu marido realmente não vai me pedir para me mudar esta noite? Na verdade, eu não tenho muitas coisas. Basta que me leve para dentro. Desta vez, eu não atendi ao desejo dela. Afinal, também é necessário tempo para se aceitar. O fato de que em breve terei um companheiro de cama a mais. Eu olhei para meu lençol azul escuro. Uma imagem de Zhou deitada nele já passou pela minha cabeça. Em seguida, eu balancei a cabeça. Recusei aqueles pensamentos indesejados e não saudáveis. No dia seguinte, trabalhei o dia todo. Mas ainda consegui sair do trabalho no horário. Assim que saí do escritório, Xiao Liu me parou com um sorriso travesso no rosto. Ele já estava segurando as compras que fez. O presente e um grande buquê de flores. O chefe vai voltar para a casa dos pais hoje para jantar. O presente já foi comprado. Estas flores foram uma ideia que eu tive. O chefe parece que nunca deu flores para a esposa. Pelo menos é uma razão para eu pedir. Dizendo isso, ele olhou cautelosamente para mim. Se você não se importar, chefe. Eu só. Não esperei ele terminar de falar. Eu rapidamente estendi a mão para pegar as flores e o presente. Ela gosta de tulipas. Reserve um buquê para mim amanhã. Depois de falar, eu saí tentando me manter calma. Atrás de mim, Xiao Liu estava sorrindo de orelha a orelha. Junto com isso, havia uma risada maliciosa de um grupo de colegas atrás de mim. Neste momento, Zhou já estava em casa, vestida e esperando. Quando eu entreguei as rosas, ela ainda pensou que isso não era para dar ao professor Lin. Eu sei que você gosta de tulipas. Desta vez não consegui comprar. Estas rosas são para você. Na próxima vez, vou te dar tulipas. Kang Li está segurando uma criança.
A garota, que originalmente estava segurando flores, olhou para mim depois de ouvir o que eu disse. Neste momento, seus olhos estavam cheios de alegria sem disfarces. Meu marido me deu flores pela primeira vez. Eu vou guardar direitinho. Mais tarde, vou levar para a escola e transformá-las em flores eternas. Eu sorri. Ver a expressão de surpresa dela me deixou um pouco triste. Eu adoraria te enviar flores todos os dias. Isso não é necessário. É muito longo. Mas você poderia me enviar uma vez por semana? Porque ao receber suas flores, eu fico feliz por uma semana. Talvez até mais. A garota não ficou envergonhada. Quando fez esse pedido, seus olhos estavam cheios de expectativa ao me olhar. A súbita declaração me pegou de surpresa. O sorriso dela colidiu de repente com meu coração. Isso fez meu coração perder o ritmo. Certo. Na próxima vez, eu vou escolher pessoalmente para você. Isso seria ótimo. Eu ficaria feliz por muito, muito tempo. Ela aproximou seu rostinho branco e delicado da rosa vermelha. Neste momento, eu só sentia meu coração batendo cada vez mais rápido. Era como se eu tivesse recuperado a sensação de quando vi Zhou-Ruohan pela primeira vez. Eu também consigo entender o que Zhou-Ruohan disse. O processo de se apaixonar repetidamente por uma pessoa. Na verdade, é verdade que haverá. Eu olhei para o rostinho delicado de Zhou-Ruohan, mais suave que uma flor. Ela esticou a mão, tocou o próprio nariz e sorriu ao dizer: Então, a alegre professora Zhou pode me acompanhar para casa agora? Zhou-Ruohan achou que provavelmente havia sido salvadora. Muitas pessoas a chamam de professora Zhou, mas, ironicamente, ela sente que pode perceber pelo jeito que seu marido a chama, que consegue ouvir a sensação de carinho e ambiguidade. Isso fez com que algo originalmente comum parecesse ter se tornado diferente. Ela abraçou a flor que estava em seus braços e fez um som suave. Enquanto falava, ela colocou a flor na mesa, com as bochechas levemente vermelhas. Em seguida, estendeu a mão e tocou delicadamente a rosa vermelha. Seus olhos e sobrancelhas estavam cheios de sorrisos. Uma flor realmente linda. A 99ª vez que Zhou-Ruohan se apaixonou pelo marido. Devia estar prestes a realizar seu sonho, certo? Esta é a minha, além das 998 vezes anteriores. A vez que ouvi a voz mais sincera. Normalmente, a caixa de sentimentos de Zhou-Ruohan era animada e barulhenta, e variava bastante. Mas sempre que ela dizia "gosto de você", independentemente de quantas vezes era, soava sempre muito devoto e sério. O caminho de volta para casa não era tão longo. Dirigindo, levava apenas 10 minutos. Depois de voltar para casa, minha mãe puxou Zhou-Ruohan e começou a falar baixinho. Enquanto isso, eu fui mandado para a cozinha ajudar meu pai a cozinhar. Meu pai estava como sempre. O que eu fazia em minha vida? E então, de repente, ele interrompeu. Como está sendo sua convivência com a Ruohan? Está indo bem. O que aconteceu? Ao ouvir isso, meu pai franziu ligeiramente a testa. Você está usando aquele pingente de jade que te dei da última vez? Ao ouvir isso, senti, instintivamente, que meu pai estava um pouco estranho hoje. Este assunto mudou muito rápido, não? Então eu tirei do meu pescoço um pingente de jade Kirin, que eu estava usando. Só tiro para dormir e tomar banho. Dito isso, não pude evitar suspirar. Você, pelo menos, é um professor. Como você ainda tem superstições? Meu pai, ao me ver usando, ficou um pouco mais animado. Em seguida, ele resmungou baixinho. O que você sabe? De qualquer forma, você deve usar. É bom para você e para Ruohan. Depois de falar, ele fez uma pausa. O que tem de diferente em usar isso? O que um pingente de jade pode ter de diferente? E pode ter radiação? Eu estava prestes a dizer algo. De repente, pensei sobre o que ouvi recentemente da voz do coração de Ruohan. Parece que começou logo depois que coloquei o pingente de jade. Será que é mesmo uma verdadeira metafísica? Então, fiz um ar misterioso e disse a ele. Ultimamente, eu sempre sinto que minha mente não está muito certa. É só lendo que sinto que consigo ouvir algum som. Enquanto falava, observava atentamente a expressão do papai. Mas ele já começou a ficar nervoso. Não dava para notar nada pela expressão. Ele até se deu ao trabalho de me mandar pegar a carne que estava ao lado. Então, descanse bem. Lembre-se de ir ao médico. Não consegui evitar de franzir a testa com essa atitude dele. Será que estou pensando demais? Realmente não tem nada a ver com papai? De qualquer forma, não consigo ver nada. A atmosfera durante o jantar estava ótima. Mas desta vez, a professora Lin perguntou diretamente à mesa. Riqueza. Pequeno. Sua idade também é jovem. Quando você planeja ter filhos com a Ruohan? Sua irmã e seu cunhado se veem pouco. De qualquer forma, não vou insistir. Você e a Ruohan se encontram todos os dias. Vocês dois estão evitando ter filhos de propósito. Ao ouvir isso, Zhou-Ruohan rapidamente explicou. Pais, não o cubra, por favor. Eu posso verificar suas aulas na escola. Então ela voltou a falar sobre seu filho. Parece que perguntar diretamente ao filho não seria adequado. Mas os jovens de hoje em dia estão acordados até tarde todos os dias.
Seus hábitos de vida estão completamente bagunçados. De fato, muitos não estão saudáveis. Ao pensar nisso, ela fez uma pausa. Eu contratei um pacote de exames para vocês. Mãe, eu só estive muito ocupada antes. Isso foi antes. E agora? A professora Lin está mais velha, mas sua mente ainda está afiada. É verdade. E agora? Marido, você quer ter filhos? Eu posso ajudar a qualquer momento. Eu dei uma olhada para Zhou Ruohan com um sorriso enigmático. Neste momento, ela estava me encarando com uma expressão séria. Não parecia nada inapropriado. Na verdade, parecia até um pouco inocente. Eu não estou ocupada agora. Não se apresse, vocês. Pressionar-nos assim pode causar estresse psicológico. A intenção do marido. Sim, você quer? Poderoso. Vou voltar esta noite e tirar as coisas que Menyu me deu. Marido, aconchego. Eu rapidamente coloquei um pedaço de carne no prato dela e da minha mãe. Vamos comer, vamos comer. Como isso veio à tona? A professora Lin trocou um olhar com seu marido. Era óbvio que o clima do casal estava diferente desta vez. O ambiente estava totalmente diferente ao voltar. No final, não disse muito. No caminho de volta, eu ainda esperava que ela trouxesse à tona o assunto da massagem. Mas no caminho, ela estava em silêncio. Ela nem mencionou isso em seus pensamentos. Então, ao chegar em casa, eu intencionalmente espreguicei. E ainda estendi a mão para apertar meu próprio ombro. Acho que isso já era óbvio o suficiente, certo? Como esperado, Zhou Ruohan percebeu. Ela olhou para o meu movimento, hesitando para falar. Mas no final, ela acabou falando. Eu já aprendi algumas coisas com as professoras da escola antes. Você quer experimentar? Amor ao trabalho. Trabalhar sem licença. Mas eu sou incrível. Marido, tente. Por favor, eu imploro. Se não tentar, eu vou ficar muito triste. Marido, eu cozinho. O que comprei é super atencioso. Dê uma chance para eu mostrar. Eu ouvi ela começando a choramingar novamente. Então, sorri e comecei a falar. Então, peço sua ajuda. No entanto, minhas palavras conseguiram fazer Zhou Ruohan arregalar os olhos. Marido, me chama de O que o marido chama é diferente dos outros. Estou toda mole. Eu vi o rosto dela ficando vermelho aos poucos. O que eu pensava no coração também se tornava mais ousado. Ela mesma. Eu vou procurá-lo para conversar. Depois de dizer isso, ela rapidamente fugiu. Eu a vi meio desajeitada. Depois de subir as escadas, me arrependi um pouco. Tão tímida. Não tem mais nada para hoje à noite? Se soubesse antes, não teria brincado com ela. No entanto, 1 hora depois. Uma panturrilha. Minha porta foi batida. A moça do lado de fora está vestindo um camisola branca de alças. Suas longas pernas me chamaram a atenção imediatamente. Não consigo desviar o olhar. A qualquer momento. Sua pele branca e suave tem uma leve tonalidade rosada. Em seus olhos, que deveriam ser sedutores. Um par de pêssegos que confundem o ambiente, mas que transmitem inocência e simplicidade. Eu vim te dar uma massagem.